Olá! Hoje a nossa aula é sobre ligações químicas. Você se lembra que a química é essa ciência que estuda a matéria. E a matéria era formada por átomos. E esses átomos não vivem sozinhos, isolados na natureza. Eles se unem justamente através das ligações para formar as substâncias que nos cercam. Então essas ligações são extremamente importantes, não é? Por que será que esses átomos se unem de maneira espontânea? Vamos olhar a animação para entender melhor isso. Então a gente tem lá dois átomos sozinhos, tristonhos, não é? Isolados um do outro. De repente eles se olham e acontece uma forte atração, ocorre uma ligação e olha como eles ficaram felizes e sorridentes depois dessa ligação. Você vê como esses átomos ficaram felizes, não é? Por quê? Não há átomos felizes, isso é uma brincadeira, não é? Na verdade o que acontece é que essa ligação traz maior estabilidade. E essa estabilidade é adquirida quando se imita os gases nobres. Lembra que nós comentamos de gases nobres há umas semanas atrás aí. Então, gases nobres têm esse nome justamente porque são inertes, não reagem prontamente, são estáveis. Então, os outros elementos buscam a ligação para adquirir essa estabilidade, imitar os gases nobres. Os químicos acham que a estabilidade dos gases nobres vem pela sua configuração eletrônica, de eles possuírem na sua última camada 2 ou 8 elétrons. Então, os outros elementos que não têm essa configuração, através da ligação, tentam adquirir essa configuração. Bom, então a ligação é procurada espontaneamente para se adquirir estabilidade. Vamos dar uma olhadinha na tela para gravar bem isso. Então, a ligação, ela traz estabilidade, e a estabilidade se conquista quando se imita o gás nobre. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de ligação, você se lembre que o objetivo é ficar com esses 8 elétrons na última camada. Nós conhecemos vários tipos de elementos. Existem metais, não metais, alguns gostam de doar, alguns gostam de receber. Então, existem várias maneiras de se ligar esses átomos e se adquirir essa estabilidade. Existem 3 tipos de ligação. Vamos ver quais são esses 3 tipos, essas 3 formas de ligar os nossos átomos. Então nós temos a ligação iônica, que é uma ligação de metal com não metal. Temos a ligação covalente, que é uma ligação entre não metais. E temos a ligação metálica, que é uma ligação entre metais. Nós vamos falar primeiro da ligação iônica. Então, o próprio nome é muito claro, não é? Ligação, você pensa nessa união. Iônica, essa união de íons. Para que você se lembre bem, íons são aquelas partículas que têm carga. E para que esses íons se atraiam, um deve ter carga positiva e o outro deve ter carga negativa. Então vamos lá. Eu tenho aqui um elemento, esse elemento deve ter vontade de doar elétrons. Por quê? No momento em que ele faz isso, ele fica com carga positiva. O outro elemento deve ter vontade de receber. Quando ele faz isso, ele vai ficar com a carga negativa. Então, um doa, positivo. O outro recebe, negativo. Vai acontecer, então, a atração, a ligação iônica. Vamos bem, então. Quem tem vontade de doar eram os metais. Quem tem vontade de receber? Normalmente são os não metais. Então, vamos fazer um resumo dessa ligação. Então, para a ligação ser iônica, você precisa de um metal, de um não metal. Metal, para você identificá-lo, ele deve ter na sua última camada 1, 2 ou 3 elétrons. Esses elétrons da última camada devem ser doados. Então, o metal doa elétron. Quando ele doa esse elétron, ele adquire a carga positiva, formando então um íon de carga positiva chamado de cátion. O não metal, por sua vez, para você identificá-lo, você vai fazer a distribuição eletrônica, ele deve ter na última camada 5, 6 ou 7 elétrons. Lembra que o objetivo da ligação é adquirir a configuração de gás nobre, ficar com 8 elétrons. Então esse não metal ele vai receber o que estiver faltando para completar 8, formando então um íon de carga negativa que nós chamamos de ânion. Ligação iônica. Metal, não metal, um doa, o outro recebe, cátion, ânion. Vamos ver um exemplo de como se fazer isso. Vamos ver o exemplo do sódio e do oxigênio. Então a primeira coisa está lá o átomo de sódio, número atômico 11. Para identificá-lo, fazemos a distribuição eletrônica. Então distribuímos seus 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que nos interessa no momento da ligação é a última camada, essa que está gravada aí, 3s1. Então ele tem o sódio, um elétron na sua última camada, portanto caracteriza um metal, e sendo um metal ele tem vontade de doar esse elétron. Então se você perceber, se ele der esse elétron embora, a sua última camada passa a ser a número 2. E ele tem 2 mais 6, 8 elétrons. Então ele vai adquirir a configuração de um gás nobre. Então por isso a vontade do sódio de doar elétrons.
Já o oxigênio, que tem número atômico 8, distribuindo seus 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. A última camada é a número 2. Então, se você observa, ele tem 2 mais 4, 6 elétrons na última camada, caracterizando um não metal. Então, o oxigênio, se é um não metal, ele tem vontade, facilidade de receber. E lembra que o objetivo é ficar com 8. Então, se ele tem 6, ele deve receber 2. Vamos fazer a ligação entre eles, não é? Então, o sódio quer doar 1, o oxigênio quer receber 2. Mas você fala, nossa, que estranho, ele quer doar 1, o outro quer receber 2. Parece que a proporção não é muito exata. Realmente não é. Como que a gente lida com isso? Vamos ver a ligação em si. Então tá lá o sódio com um elétron pronto para doar esse elétron, louco de vontade de perder esse elétron para ficar estável. O oxigênio com 6 elétrons, louco de vontade de receber. Então o sódio cede um elétron para o oxigênio, ficando estável com uma carga positiva mais 1. Agora o oxigênio, ele recebeu só 1, então ele tinha 6. Se ele recebe 1, ele está com 7, uma carga negativa menos 1. Só que ele precisa de mais, ele quer mais um elétron. Então eu vou precisar de mais um átomo de sódio. Um só não satisfaz o oxigênio. Então pego mais um átomo de sódio, que doa mais um elétron, ficando estável também, olha lá a carga dele positiva. Agora sim, o oxigênio recebeu 2 elétrons, adquirindo a configuração estável com 8. Então ficou lá 2 menos. Você percebe a proporção, não é uma coisa importante. O sódio doa 1, o oxigênio precisa de 2. Então eu precisei de 2 sódios para satisfazer um oxigênio. Vamos ver. Vamos observar os íons que foram formados no momento da ligação. Então nós temos 2 Na+ e 1 O2-. Esses foram os íons que participaram da ligação. Para que eu faça a fórmula do composto, o mecanismo é sempre colocar primeiro o cátion, que é o íon positivo, depois o ânion, que é o íon negativo. Então tá lá o Na, depois o O. O índice indica a quantidade de átomos que nós usamos. Então nós temos 2 átomos de sódio para satisfazer um oxigênio. Por isso o Na2 e o O1. Vocês viram, não é? Que essa coisa da proporção, 2 sódios, 1 oxigênio, fizemos a fórmula. Será que não tem uma maneira mais rápida e prática de chegar nessa fórmula, não é? Sem precisar de animações, elétrons indo para cá e para lá? Existe uma regra prática para se unir um cátion ao ânion. Como é essa regra prática que nos dá rapidamente a fórmula? Então você tem um cátion, o íon de carga positiva, o ânion de íon de carga negativa. Primeiro o cátion, depois o ânion. A carga do cátion escorrega no índice do ânion. E a carguinha do ânion escorrega lá para o índice do cátion. De uma maneira, então, rápida e prática, você constitui ou constrói a fórmula do composto. Falamos de ligação iônica. A próxima era a ligação covalente. Na ligação covalente, quem participam são não metais, ou hidrogênio com esses não metais. Não metais são elementos que a gente acabamos de comentar que gostam de receber. Aí você tem lá 2 átomos que vão se unir, pretendem se unir, mas os 2 querem receber. Como fazer isso, né? A iônica é uma coisa mais clara, um dá, o outro recebe, para nós é tranquilo isso. Na covalente, parece um pouco estranho, mas como é que é possível se os 2 querem receber? Você se lembra que os elétrons estão girando na eletrosfera. Esses átomos, então, se aproximam e esses elétrons da sua última camada vão se unir, vão se sobrepor e formar uma nuvem eletrônica comum. E esse par de elétrons, então, vai ser compartilhado. Então, os 2 querem receber e um vai dar para o outro. Então, eles se aproximam e compartilham. Vamos olhar a tela. Então, nós temos na ligação covalente. Os participantes podem ser hidrogênio, lembrando que o hidrogênio tem um único elétron. Os não metais que participam da ligação covalente podem ter de 4 a 7 elétrons na sua última camada. E no momento da ligação não mudou nada. Nós queremos adquirir a configuração de um gás nobre. O hidrogênio vai ficar estável com 2 elétrons e os não metais com 8 elétrons. Então eles vão compartilhar para tentar adquirir a configuração de gás nobre. Nós vamos ver um exemplo, não é? Para formar a molécula de água. Então o hidrogênio e o oxigênio se unem através da ligação covalente. Como isso acontece? Vamos olhar a animação. Então você tem aí, olha, o hidrogênio com um único elétron, não é? O oxigênio com 6 elétrons. O hidrogênio, então, se aproxima do oxigênio e compartilha esse elétron com o O. Então o hidrogênio, no momento que ele compartilha, ele sente o seu elétron e o do O ficando estável com 2. O oxigênio tem 6, compartilha 1, ele se sente com 7, ainda não está estável. Então, preciso de mais um átomo de hidrogênio que chega, compartilha mais um elétron com o oxigênio. Então, agora sim, os 2 hidrogênios têm 2 elétrons, cada um, não é?
estão estáveis. E o oxigênio tem os seus 6, mais os 2 que ele compartilhou, ficando com 8. Essa estrutura final que você vê na tela é a fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, onde os elétrons estão representados por pontos. É assim que se representa elétrons, pontos. Bom, tendo a fórmula eletrônica, a gente pode definir outras fórmulas, como essa próxima, que é a fórmula estrutural. Então, onde houve a ligação, onde você tem lá o par de elétrons sendo compartilhados, você vai representar por um traço. Esse tracinho eu chamo de ligação simples ou de simples ligação. Então, o H fez uma simples ligação com o O e este uma simples com o outro H. Posso definir ainda mais uma fórmula, que é a fórmula molecular. Então, no caso, a fórmula molecular da água. Então, ela está retratando a molécula. Então, nós usamos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nós acabamos de ver o exemplo da água, a ligação covalente que acontece na água. Nós vamos ver outros exemplos, para exemplificar ligações não só simples, como duplas e triplas. Vamos olhar, então, os outros exemplos possíveis. Então, está lá o hidrogênio. Tem um elétron só na sua última camada, ele compartilha um outro elétron com outro hidrogênio, ambos ficam com 2, então estão compartilhando, ambos com 2 elétrons, fórmula estrutural, então só um tracinho, ligação simples, fórmula molecular H2. Próximo exemplo, o oxigênio. Então lembra que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele vai precisar compartilhar, então, 2 elétrons para adquirir a configuração estável. Então, ele compartilha 2 elétrons. Então, eu tenho 2 pares de elétrons entre esses oxigênios. Então, eu faço 2 tracinhos, isso é chamado de ligação dupla ou dupla ligação. Fórmula estrutural. E a fórmula molecular, O2. Então, nós temos aí agora o nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na sua última camada, então ele precisa compartilhar 3 para ficar com 8. Então, ele compartilha 3 elétrons com outro nitrogênio. Então, nós temos 3 nuvens eletrônicas, 3 pares sendo compartilhados. Então, uma tripla ligação. Então, você vê na fórmula estrutural 3 tracinhos. E a fórmula molecular, N2, são 2 átomos. As ligações não têm nada a ver com o índice, Então, está aí o gás nitrogênio. Então, existem simples, duplas e triplas, não existem quádruplas. Agora, para finalizar, a ligação metálica, que era a ligação que ocorria entre metais. Então, metais gostam de doar. Então, ambos querem doar. Então, o que vai acontecer, Como é que é essa ligação metálica? Então, 2 metais, eles vão se unir através dessa ligação metálica, vão formar sólidos cristalinos. Agora, como é que é a estrutura disso? Então, você tem os metais com vontade de doar. Eles perdem esses elétrons que estão na sua última camada, frouxamente ligados, e esses elétrons ficam soltos. Então você tem íons de carga positiva aprisionados literalmente numa mar de elétrons, numa grande nuvem eletrônica. Daí a facilidade de metais, por exemplo, conduzir a corrente elétrica. Então existem elétrons livres cercando esses pseudos cátions. Isso são sólidos cristalinos. Então, vimos a ligação iônica, a covalente e a metálica. Por hoje é só. Até a próxima.